O que dirige a sua vida? Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes 4:4. Thomas Carlyle afirmou: o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige a sua vida? Neste exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um prazo determinado estejam dirigindo você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsistente também estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir a sua vida. Eis aqui as 5 mais comuns. Em primeiro lugar, muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o seu próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou da presença de Deus, que disse: você será fugitivo, errante pelo mundo. Gênesis 4:12. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia. Andar pela vida sem propósito. Somos produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido pelo nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder, um covarde chamado Gideão num corajoso herói. E também pode fazer coisas maravilhosas com o restante da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Veja o que a Bíblia diz em Salmo 32, verso 1. Como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Em segundo lugar, muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se às mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem os outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido do que a pessoa que o ofendeu. Enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ei, ouça! Aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, que acaba levando à morte. Jó capítulo 5, verso 2. Em terceiro lugar, muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de experiências fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo da predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso,
comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter um status quo. O medo é o encarceramento voluntário, que impedirá de se tornar naquilo que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. Veja o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, verso 18. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Em quarto lugar, muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único desejo da vida para algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidades apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio, e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas são materiais, e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses, e Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Mas isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos, por uma quantidade considerável de fatores que fogem ao nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, o seu relacionamento com Deus. Em quinto lugar, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias, de pais, cônjuge, filhos, professores ou amigos controlem a sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação dos pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertencem, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre terminam perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Em Mateus 6,24, Jesus afirmou: ninguém pode servir a 2 senhores. Outras influências ainda podem dirigir a sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário, uma vida não realizada. Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer, nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, ou mesmo os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. No entanto, existem também 5 grandes vantagens em se viver uma vida com propósitos. Em primeiro lugar, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido para você. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como a astrologia, para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode superar quase tudo. Do contrário,
a vida se tornará insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: sinto-me fracassado, pois luto para me tornar algo que eu nem sei o que é. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir o meu propósito, aí sim eu começarei a viver. Sem Deus a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância e nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram a sua falta de esperança. Isaías queixou-se: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha vida em vão e para nada. Isaías 49, verso 4. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança. Jó capítulo 7, verso 6. E Jó continua: detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale de nada. Jó capítulo 7, 16. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósitos na vida. A esperança é tão especial para a vida quanto o ar e a água. É preciso ter esperança para lutar. O Dr. Bernie Siegel descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras, ao simplesmente perguntar: você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim, e eram aqueles com maior probabilidade de sobrevivência. A esperança é resultado de se ter um propósito. Se você tem sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver os propósitos de Deus. E Deus disse: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Jeremias 29, 11. Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia também diz, em Efésios capítulo 3, verso 20, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Conhecer o seu propósito também simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações para saber se as ações são essenciais ou se não são. Basta perguntar: esta ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Se um propósito claro, sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar nossas decisões, dividir o tempo e empregar nossos recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece o seu propósito exagera nas atividades. E isso causa estresse, fadiga e conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e a uma agenda mais saudável. A Bíblia diz: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Provérbios 13, verso 7. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dás a paz e a prosperidade às pessoas que têm uma firme fé, às pessoas que confiam em Ti. Isaías 26, verso 3.
Conhecer o seu propósito ainda ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que os esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância, fazendo da nossa vida um jogo. Henry David observou que as pessoas vivem num desespero silencioso, mas hoje uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Muitas pessoas são como giroscópios, rodopiando num ritmo frenético, sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio do seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez. Mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e propósito. Não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês. É o que nos afirma Efésios capítulo 5, verso 17. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos. Mas você pode concentrar o foco. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como um raio laser, ela pode até cortar o aço. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, uma vida com propósito. Homens e mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa mesma direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. E ele disse: estou concentrando as minhas energias unicamente nisso. Esquecer do que já passou e avançar para o que está adiante, para a minha frente. Efésios 3:13. Se você quer que a sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos. Pare de tentar fazer tudo. Faça menos. Elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas nas que forem de fato importantes. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito. Mas para quê? Afinal de contas, Paulo afirmou em Efésios 3,15: assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem manter-se focados no alvo. Conhecer o seu propósito também traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome a nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. George Shaw afirmou: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado por um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso. Se uma força da natureza, em vez de um amontoado inconsistente e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando do mundo, não se esforça para torná-lo feliz. Conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a nossa vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações não subsistem, homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser campeão de tênis daquela instituição.
Ele se sentiu orgulhoso quando viu a sua taça exposta num local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Eles o haviam achado numa lata de lixo durante uma reforma na escola. James disse: "Um dia, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém." Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto neste mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de preparar-se para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final antes que você ingresse na eternidade. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versos 10 e 12. Lembrem-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos no teste, por isso Ele nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. A primeira delas: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre a sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você, aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Pois Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14,6. Mas ainda fará uma segunda pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com a sua vida? Dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos. Enfim, tudo o que Deus deu a você. Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Prepará-lo para estas duas perguntas é o objetivo destas reflexões. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. O que você fez com Jesus Cristo? Você o aceitou, aprendeu a amá-lo e a confiar nele? A segunda determinará o que você fará na eternidade. O que você fez com tudo que Deus entregou nas tuas mãos? Ao terminar estas reflexões, você estará disposto, pronto para responder estas duas importantes perguntas. Porque sabe, nós precisamos saber o que dirige a nossa vida. Que Deus abençoe você. Uma ótima reflexão. Nos encontramos amanhã para mais um novo devocional aqui no Café com Bíblia. Peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe estas reflexões com um número cada vez maior de pessoas. Isso não te custa nada e nos abençoa bastante. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e, é claro, um ótimo Café com Bíblia para todos nós. Tchau!